Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você hoje. Se você está tendo acesso a esse conteúdo é porque provavelmente você não conseguiu, por alguma razão, estar conosco ao vivo, mas nós queríamos ter certeza que você tivesse acesso ao que foi conversado no nosso terceiro encontro, que hoje nós estamos falando sobre ansiedade. E hoje o nosso tema é: você conhece as suas lentes? Na semana passada, na semana retrasada, a gente vem falando um pouquinho sobre a ansiedade, sobre as reações, né, que nós temos diante de momentos de ansiedade, os sintomas. Eu até trouxe mais uma chargezinha aqui para nós nos lembrarmos, né, como que a ansiedade acaba deixando o nosso corpo, né, o nosso coração, os nossos sentimentos, né, os nossos pensamentos, os nossos planos, acabam sendo tomados aí em momentos de ansiedade e ficando muito confusos, enfim. Então é por isso que hoje eu gostaria que nós entendêssemos um pouquinho melhor essa questão da ansiedade e das nossas lentes. E na semana passada a gente falou também sobre o Clayton e sobre o Rufino, e sobre como eles respondiam, né? Primeiramente, viam as coisas de forma bem diferente e também respondiam às situações e ao mundo de forma diferente, né? E como também a ansiedade era mais severa, né, em um e menos severa em outro. E aí, por isso que hoje a gente vai conversar sobre as lentes, para ficar mais clara aí essa distinção. Então, a razão, né, da ansiedade bater mais forte em algumas pessoas do que em outras está, na grande maioria das vezes, nas lentes. Né? Mas o que é isso, né? O que é lente? Como assim lente, Camila? Está confuso. Sim, mas vai ficar mais claro. Espera só mais um pouquinho. E aí eu já dei um spoiler aqui, né? Já relembrei o Cleiton e o Rufino. E se você se lembra bem, na última semana nós falamos sobre o Cleiton, que era um menino mais descolado. Irmãos, né? Eles são irmãos. E o Cleiton era um menino mais descolado, gostava de aventura, corrida de racha de camelo, encantador de najas, né? Ia azarar o pessoal da tribo vizinha. Enquanto que o Rufino era um menino mais caseiro, né? Gostava de seguir mais as regras, né? E estava mais perto do pai, se ia para outra tribo, ia junto do pai, enfim. Então essa era a diferença aí de conduta deles, né? E aí o que a gente também o que também concluímos na semana passada é que eles sentiam medo em níveis diferentes, né? Mas aí a pergunta que fica é: por que os irmãos Clayton e Rufino experimentavam o medo em níveis diferentes? Né? Por que o Rufino sentia um pouco mais medo, né? E por isso era uma pessoa mais contida, enquanto que o Clayton parece até que não sentia medo, né? Se a gente pensar olhando de fora, parece que não sentia medo e fazia essas coisas aí que acabavam colocando em risco a vida dele. Por que isso? Né? E aí a gente pode trazer para a questão da ansiedade, né? Porque nós sabemos que o medo que está por trás dela, mas por que uma situação que gera ansiedade em algumas pessoas não gera em outras? Você já parou para pensar? Né? Que muitas vezes em uma situação de prova, por exemplo, né? Se você tem uma prova, você acaba ficando muito nervoso, não consegue dormir, né? Enquanto que o seu amigo ali, seu colega ali, dorme tranquilo, não está nem aí. Ou em uma situação de exposição, onde você precisa falar, precisa fazer uma apresentação, umas pessoas ficam bem nervosas, né? A mão, sintomas suando a mão, acabam suando também, e outras mais tranquilas. Então, por que algumas situações geram ansiedade em algumas pessoas e não geram ansiedade em outras pessoas? Hoje nós vamos responder essa pergunta aí mais especificamente. E o primeiro fator que eu queria conversar com vocês sobre, que acaba interferindo nessa questão de níveis diferentes para experimentar a ansiedade, o medo e até mesmo outras emoções, né? Vou ampliar um pouquinho mais até para que fique mais claro para vocês, né? Emoções como raiva, até mesmo alegria, né? Não só emoções desagradáveis, mas também emoções agradáveis. Tem gente que experimenta muito mais do que outras, né? E por que isso?
primeiro fator que influencia nessa questão são questões genéticas e biológicas. Por muitos anos aí a ciência acreditava que nós éramos uma tábula rasa, né? Que nós nascíamos sem nada e o ambiente ia construindo, né, coisas em nós. Mas hoje entende-se que nós não nascemos assim tão rasos quanto se pensava. E quando a gente fala de experimentar emoções, níveis de experimentar emoções, um exemplo clássico para a gente entender como que as questões biológicas e genéticas influenciam nessa questão é quando você pensa daquele bebezinho que dorme, né? Tranquilamente, cai o mundo, ele está dormindo, né? Tranquilo. E aquele outro bebezinho, em comparação com aquele outro bebezinho, caiu uma agulhinha do lado dele, ele já está chorando. Então, o que isso pode ser, não que seja, tá, gente? Não batendo um martelo aqui, porque a gente sempre precisa avaliar. Só estou trazendo só um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês do que eu estou me referindo. Mas esse pode ser um indício, né, de uma pessoa que é mais vulnerável à ativação emocional, que é mais vulnerável a emoções, que sente as emoções, mais sensível a experimentar emoções. E essas pessoas que são mais sensíveis, o que acontece com elas, né? Elas experimentam as emoções com mais frequência do que outras, né? Na presença ou não de estímulo, né? Pode ter um estímulo, pode ter alguma coisa, né? Alguma situação que gerou aquela emoção, ou não. Né? Acaba experimentando muitas vezes sem presença de estímulo. Quando experimentam, a intensidade é que nem esse vulcão aí, explodindo, é extremamente intenso. Né? As reações que a pessoa sente, né? Os pensamentos que passam, né? Relacionados àquela emoção, as coisas que ela pensa, que ela sente, é bastante intenso. E a duração também é maior, né? Ou seja, demora para passar. A pessoa acaba ficando com mais tempo com aquela, né? Sentindo aquele medo, ou sentindo aquela raiva, né? A situação já passou, tem 3 horas, tem 3 dias, e a pessoa ainda está sentindo. Né? Então, esses também são indícios de uma pessoa que sente com mais intensidade, que é mais vulnerável e mais sensível a essas ativações emocionais. Então, essas questões genéticas e biológicas geram como se fosse uma predisposição, né, para experimentar emoções de forma mais intensa. E tem a ver com essas questões genéticas que eu falei, pode também ter a ver com algum tipo de dificuldade, né, que a pessoa tenha, né, intrauterina ou depois que nasce, enfim, uma série de fatores pode acabar gerando isso. Né? Mas até agora nós falamos dessas questões que são mais biológicas, ou seja, são da pessoa. Né? A pessoa nasce com essa questão, né, já está ali nela, né, já nasceu nela. E aí, aliado a essa questão genética, essas questões genéticas e biológicas, tem as questões do ambiente e as experiências de vida da pessoa. Ela já nasce ali com aquela estrutura dela, e aí ela vai ter um ambiente, né, onde ela vai precisar se encaixar, onde ela vai precisar, enfim, viver, sobreviver nesse ambiente. E aí várias coisas podem acontecer, né, para contribuir, né, com essa vulnerabilidade que a pessoa já nasceu, né, para contribuir no sentido de fazer com que isso não gere dificuldades, tantas dificuldades na vida dela, que ela consiga lidar com isso de forma tranquila, ou para fazer com que isso fique ainda mais intenso, com que as coisas fiquem mais difíceis para ela, né, com que lidar com essas emoções fique mais difícil para ela. Eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas coisas que podem ser prejudiciais, né? Fazer com que fique ainda pior para essa pessoa lidar com as emoções que ela já sente, né? Lidar com as ativações que ela já tem. A primeira delas é violência. Violência é agressão física, agressão psicológica, violência sexual, muitas vezes. Né? Então, ambientes onde há esse tipo de violência, onde a criança precisa
sobreviver a um ambiente de violência é bastante difícil, né? Porque o cérebro da criança, ele não é como o nosso, né? O nosso cérebro, todos nós aqui já temos um cérebro 100% desenvolvido, com todas as suas capacidades, com todas as funções aí do cérebro, já está bem desenvolvido. Uma criança não, né? O cérebro da criança é bem diferente do nosso, né? E ele não processa situações de violência como o nosso. Tem uma frase que eu não me lembro o nome do autor agora, mas é que eu gosto muito, que quando uma criança sofre, não só esse primeiro que eu já estou citando, mas até mesmo os outros, quando ela sofre algum tipo de violência no ambiente dela, que era para ser um ambiente acolhedor, né, um ambiente ali dos cuidadores dela, ela não deixa de gostar do cuidador, ela deixa de gostar dela. Porque para ela aquele cuidador é tudo que ela tem na vida. Então, se ele está fazendo aquilo, se ele está agredindo ela, é porque aquilo ali é o certo e ela é a errada. Então, é extremamente prejudicial para a estrutura aí psicológica de uma criança, um ambiente violento. E o segundo exemplo é até, né, curioso a gente pensar, mas falta de limites também é extremamente prejudicial, né? Falta de frustração, quando uma criança não tem frustração na vida, quando não falta nada, quando ela não precisa fazer nada, que tudo que ela quer está ali na mão dela, ela tem tudo que ela precisa ali na mão dela, na hora que ela quer, do jeitinho que ela quer, ela não se frustra. Isso também pode ser bastante prejudicial, né? Por quê? Porque essa criança ela não tem oportunidade, ela não tem chance, né, de aprender a lidar com as questões internas que todos nós temos nossas questões internas, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, mas para aprender alguma coisa, a gente precisa o quê? Treinar, experimentar, né? Ver como é, para ver como a gente vai lidar. Mas se uma criança não experimenta, aí ela chega na vida adulta penando, né? Porque ela vai ter que aprender tudo que ela não aprendeu a vida inteira. Então também é bastante prejudicial. A fotinha ali de baixo do menininho agachado, né? Com aquela foto eu quis representar a negligência, né? Que é quando a criança fica ali de lado, né? Precisa se virar, precisa dar conta das questões dela por ela mesma, né? E quando eu digo dar conta das questões dela por ela mesma, muitas vezes pode ser uma criança que tenha, materialmente falando, as condições necessárias, mas emocionalmente não tem. Out. E aí também é bastante prejudicial, né? Porque nós, seres humanos, nós somos seres extremamente sociais, né? E a gente precisa de conexão profunda, a gente precisa de amor, de afeto. E se falta isso, aí vai chegar na vida adulta com uma falta grande, né? E também vai precisar lidar com isso aí, né? E aí essas emoções que já eram, né? Se já é uma pessoa que já experimentava emoções intensas, aí vai ficar bem mais complicado para lidar com essas emoções quando chega na vida adulta. E a última foto da menininha ali das sombras, que eu quis representar com aquela foto é crítica. Um ambiente muito crítico, muito exigente, muito demandante, né? Onde nada tá bom, onde a performance tem que ser perfeita, onde você nunca não é bom o suficiente, né? Onde você não consegue a aprovação daqueles cuidadores com nada que você faz. Isso também é bastante prejudicial para uma criança, né? Que está ali com aqueles cuidadores, vê aqueles cuidadores como tudo que ela tem, né? Porque uma criança sem os cuidadores, você acha que uma criança que não tenha cuidadores sobrevive? A criança consegue viver sozinha? Né? A gente sabe de histórias que muitas vezes tem crianças, né, que precisam se virar, enfim, mas isso não é o melhor para elas, né, para o desenvolvimento delas. Crianças precisam ser cuidadas. E quando não há esse cuidado, se já é uma criança que já tem algum tipo de dificuldade, aí fica ainda mais difícil para ela. E eu até trouxe um exemplozinho aqui de caso para a gente conversar um pouquinho, algo que aconteceu recentemente, né? A situação do Will Smith no Oscar, né? E quando você lê a biografia do Will Smith, você percebe, consegue sentir um pouquinho do ambiente que ele cresceu, né? E foi um ambiente muito
bastante hostil, né, onde havia violência, onde havia agressão, né? Ele conta que ele presenciou a mãe sendo agredida, né, uma vez chegando até a desmaiar, né, viu a mãe cuspindo sangue, enfim. Então foi um ambiente onde ele viu agressão, né? Então assim a gente aprende muito, né? O nosso repertório de hoje, ou seja, as coisas que a gente faz hoje, né, as nossas formas de resolver problemas no hoje, elas remetem muito à nossa história, né, a como a gente aprendeu. Mesmo que muitas vezes a gente não faça essa conexão, automaticamente a gente acaba repetindo aí alguns padrões, né? E Will Smith conta que ele menciona algumas agressões que ele mesmo sofreu, né? Um ambiente de bastante medo, bastante tensão, né? Quando o pai dele aparecia, tinha bastante tensão envolvida e medo. E ele disse que ele não considera que ele era uma criança que precisava apanhar, né? Mas ele era uma criança meio desatenta, né? As coisas que ele fazia de errado não era para afrontar ou porque ele estava sendo mal, enfim, mas porque esquecia, né? Desatento, enfim. E aí ele diz que ele não considera que ele precisava de tudo aquilo que ele recebeu. Mas onde que eu queria chegar com vocês, né? Na questão dos modelos, né? Ele teve dois modelos aí, né? Ou você pode ser o agredido ou o que agride, né? Foram essas duas opções aí que o cérebro emocional automático dele criaram como formas de resolver problemas, né? E ele conta que quando ele teve uma certa vez que ele viu a mãe dele, né? E ele não afrontou o pai dele. Ele viu a mãe dele desmaiada no chão, já tinha cuspido sangue, e ele se viu como um covarde, porque ele nunca defendeu a mãe. E aí ele prometeu para ele mesmo que ele não ia mais ser um covarde. Então, nessa situação, tinha também uma mulher que ele ama sofrendo um tipo de agressão, né? Ela se sentiu agredida com aquele comentário, com aquela piada. E aí o Will Smith precisou escolher entre os dois padrões automáticos aí que ele tinha. Na verdade, ele não teve muita escolha, foi tudo muito rápido. O nosso cérebro, vocês lembram, né? Ele é muito mais rápido, o cérebro emocional aí. Quando o leão está na nossa frente, a gente não pensa se a gente vai correr a quantos quilômetros por hora, a gente simplesmente corre. E foi isso que aconteceu. Ele não quis ser o covarde, ele não quis assistir mais uma vez uma mulher que ele ama sendo agredida. Então é só uma reflexãozinha que eu queria adicionar para vocês entenderem um pouco, né, como esse ambiente, né, essas experiências da vida, elas moldam o nosso eu, elas moldam a forma tanto como a gente vai experimentar essas emoções, quanto como nós vamos responder a elas, como nós vamos expressar essas emoções, o que nós vamos fazer para mostrar o que a gente está sentindo, para estabelecer alguns limites, enfim. Então, esses dois pontos, eles acabam construindo aí as nossas lentes, né? Opa, desculpa, tentei passar, mas voltou. Então, a interação entre aquilo que nós já nascemos com, né, entre a nossa genética, nossa biologia, e o ambiente, né, a forma como o ambiente vai ou não vai responder a isso, forma as nossas lentes. Né? Então, é como se cada um de nós aqui utilizássemos o nosso óculos para ler as coisas que acontecem, para dar sentido, para interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor. E esses óculos, eles vão dar uma visão muito singular para cada um de nós mesmos, né? Como que nós nos vemos, como eu me vejo, o que eu acho, né, que eu sou capaz, o que eu não sou capaz, o que eu acho que eu consigo e que eu não consigo, quem eu sou, como eu sou, que tipo de pessoa eu sou. Tudo isso, esses óculos vão moldar. Também a visão dos outros, né? Os outros são confiáveis ou não são confiáveis? Eu posso ou não confiar nas pessoas? Elas traem ou não traem? Elas abandonam ou não abandonam? Né? Então, sobre o outro, sobre os outros, sobre o mundo em si, o mundo é um lugar perigoso ou não? Eu posso ficar tranquila no mundo? Não posso? Preciso estar alerta? Não preciso? E também sobre o futuro. Né? Vou conseguir coisas na vida? Né? A interação aí entre esse eu, né? O que eu acho de mim,
como eu me vejo, como eu vejo o mundo e as pessoas, também vai moldar aí a minha visão do futuro. Né? Eu vou ou não vou conseguir as coisas, posso esperar algo, não posso esperar nada. Então, todas essas interpretações aí, esses sentidos, significados que a gente dá para o mundo, para as nossas experiências, tem a ver com as nossas lentes. E como eu gosto muito das historinhas, dos exemplos, vamos lá para a historinha de hoje. Né? E gostaria muito que vocês participassem comigo dessa historinha, viu? E vamos lá. Então, gente, Corumbá, Mato Grosso do Sul, a minha cidade. Eu moro aí. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Coloquei uma fotinha aérea aí, que é bem bonitinha a cidade. A gente está cercado pelo Pantanalzão, Rio Paraguai. E eu coloquei o do Sul Grande, né? Porque já estou contando para vocês uma dor que todos nós aqui do meu estado temos. Né? Porque as pessoas gostam de falar. Você fala, você é de onde? Tá, não, sou tipo Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso, terra boa. Aí a gente já meio que dá uma entortadinha, né? Todo mundo sempre quer gritar do Sul. É só uma brincadeira, né? Sou aqui do Mato Grosso do Sul. Aquele pontinho vermelho ali é a minha cidade, Corumbá. E se você olhar, eu tô mais perto da Bolívia do que do Brasil, gente. Ó, tá bem na fronteira, né? Daqui da minha cidade é 10 minutinhos de carro, você já tá em território boliviano. A setinha alaranjada é a próxima cidade do Brasil, né, que é Miranda. Fica mais de 2 horas daqui, 3 horas daqui praticamente. E aí a capital do estado está ali em amarelinho, que é Campo Grande. Então tem uma estrada ali entre Corumbá e Miranda, é uma estrada que passa no meio do Pantanal. Né? Então é até uma estrada que tem que dirigir devagar, né? Porque tem muita travessia de animais, capivara, anta, tamanduá. Né? É bem triste porque tem bastante bichinho morto na estrada, porque eles atravessam, muitas vezes o pessoal correndo, enfim. Então você corta. Para vir para cá, você tem que cortar o Pantanalzão aí. Você dirige uma estrada. Essa estrada não pega celular, né? Por umas 2, 3 horas você fica completamente sem sinal de celular. E tem até um posto de gasolina lá em Miranda que eles colocam, abasteça, porque o próximo posto é só daqui 200 e tantos quilômetros. Então, uma estradazinha bem remota que você fica aí no meio do Pantanalzão. E aí, vamos lá. Eu trouxe essas informações todas porque a gente vai falar de estrada. Eu gostaria que você pensasse aí que você está vindo para Corumbá, né? Pela primeira vez. Você desceu lá em Campo Grande de avião. Opa, me adiantei. Você desceu lá em Campo Grande de avião, você alugou um carro e você estava indo aí até Corumbá de carro, 5 horinhas de viagem. Mas aconteceu o que você já viu, que eu passei antes da hora. Né? Você saiu de Miranda, seu pneu furou. Né? E você estava desiludido ali, né? Porque no meio do Pantanal, você não sabia trocar o pneu, precisava de ajuda. Então você estava ali orando, Jesus, manda alguém, né? Porque e agora? Eu estou aqui nesse Pantanal. Camila tinha me dito que atravessa uns bichos aí na estrada, né? Mas era de dia, né? Então você não estava tão ansioso assim, mas você estava ficando meio nervoso, né? Pedindo ajuda, enfim, orando que Deus mandasse alguém. E aí, quando você tá lá meio desiludido, né? Você vê um carro, né? E esse carro é de um amigo que eu disse para você que poderia, né, te encontrar na estrada. Você percebe que é esse carro, né? Você vê a placa, né? Eu tinha te dito a placa SOS 2022. Você fala, nossa, eu não acredito. Deus, obrigada, né? É o amigo que a Camila tinha dito, né? Eu já estava até com o contato dele, é ele mesmo, né? Puxa vida. Aí você levanta, você pula, você acena, né? Para ele te ver, parar e chama atenção e tal. Só que do mesmo jeito que ele veio, rapidinho, ele vai e passa direto e não para te ajudar. Né? E aí você vê que é essa pessoa, né? Mas ele estava de máscara, né? Mas mesmo assim você vê que é essa pessoa, porque tem uma foto no contato que eu te passei, tem uma foto dele, você fala, eu tenho certeza que é ele, né? Mas ele não parou. O
que você pensaria ou sentiria nessa situação, hein? O que você acha? Queria até que você desse uma paradinha aí no vídeo, né? Lá no ao vivo a gente fez esse exercício, fizemos juntos esse exercício. Mas eu gostaria que você refletisse aí. O que você pensaria, hein? Como você se sentiria? Que emoções você acha que você sentiria? Será que você sentiria raiva? Né? A pessoa tá vendo que eu tô aqui na estrada, não parou. Fica triste, né? Poxa vida, né? Como não para? Falta de consideração. Será que é isso que você pensaria? Né? Nossa, não se faz isso com alguém que está vindo de tão longe, lá do Espírito Santo. Uma viagem longa, já parou em São Paulo, pegou, trocou de avião, veio para Campo Grande, alugou carro. Nossa, a pessoa... não dá para acreditar. Será que era assim que você se sentiria, isso que você pensaria? Será? Reflete aí um pouquinho, pausa o vídeo se for necessário. Tá, mas depois de um tempo, calma lá, vamos lá. Chegou um profissional, um borracheiro, né? Chegou, trocou o pneu para você, né? Você conseguiu seguir viagem. E aí, quando você estava chegando já aqui em Corumbá, seu celular pegou, aí você notou que tinha 15 chamadas perdidas e 10 novas mensagens. O que será que essas mensagens e essas chamadas querem dizer? Vamos ler uma dessas mensagens? Vou ler para nós. Mil desculpas, eu vi que seu carro estragou na estrada, mas eu não pude parar porque eu estava com uma criança ferida e desacordada no carro. Eu estava levando ela para a emergência do hospital infantil na próxima cidade. Eu contratei um borracheiro para ir te ajudar. Deu tudo certo? Você chegou? Me perdoe por não ter conseguido parar. Então temos uma informação adicional aí, né? A situação. Vamos lá, pensando que agora você tem essa informação aí. Será que o seu pensamento ou a forma que você se sentiria, né? Forma de sentir, mudaria sabendo dessa informação que você não sabia antes? Sabendo desse novo fato, sabendo dessa criança, sabendo dessa emergência? Como que você se sentiria? O que você acha? Reflete um pouquinho aí. Precisar pausar o vídeo. Eu vou pausar para tomar uma aguinha, você pausa aí também para refletir. E aí, mudou alguma coisa na forma como você se sente? Será que você ia ficar mais compreensivo, né? Em relação à situação, né? Ia ficar, quem sabe, meio triste, sentir vergonha e um pouco de culpa por ter pensado as coisas que você pensou da pessoa. O que será que mudaria aí? Então, gente, e vocês percebem que não mudou nada? Na verdade, você ficou sabendo de algo que você não sabia. Né? Mas mudar não mudou, né? Porque a pessoa continua não tendo parado para você, seu pneu continua, furou, né? Você ficou lá na estrada, você ficou com medo dos bichos, você ficou sentado lá esperando, você viu o carro, você acenou, tá tudo igual. A única coisa é que agora você sabe o porquê dele não ter parado, né? E tem uma razão para isso. Então, o que isso nos remete, né? As nossas lentes, elas dão sentido, significado para o mundo, de forma bastante automática. É muito rápido. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente não vê essas coisas. Se a gente não estiver procurando, a gente não vai ver. Muitas pessoas que querem entender melhor, né, essas lentes, entender melhor por que tem algumas reações diante de algumas situações, né, elas acabam desenvolvendo essa capacidade de observar melhor, né, de observar seus próprios pensamentos, de observar suas próprias emoções, como está se sentindo, porque essa relação aí, ela acontece o tempo todo. A gente acontece uma situação, eu não concordo muito com essa ordem, pensamento e emoção, para mim é o contrário, emoção e pensamento, mas tudo bem, se não vem ao caso. Acontece uma situação, a gente sente alguma coisa, a gente pensa alguma coisa, e a gente faz alguma coisa, ou não faz alguma coisa. Isso é o tempo todo, né? O tempo todo a gente tá aí nesse ciclo, né, dessas coisas. E o responsável, né, por essas reações aí automáticas são as nossas lentes. Então tem até uma frase aqui
que a maneira como nós interpretamos uma situação, ela pode nos levar ao bem-estar ou ao sofrimento. Né? E nós seremos reféns da nossa interpretação até nós sermos capazes de nos dar conta dela. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está dando uma interpretação. A gente está o tempo todo interpretando as situações, a gente está julgando as pessoas, a gente está julgando as coisas, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. A gente está o tempo todo rotulando as coisas. E essas interpretações, elas nos ajudam em alguns momentos, mas em outros elas não nos ajudam. Elas só nos fazem sofrer. Vamos pensar aí na situação da prova, né? Você tem uma prova lá para fazer e essa situação está te causando bastante ansiedade, você está nervoso, né? E aí quando você percebe, você está pensando, vai dar certo mesmo, eu não vou conseguir, eu não passei até agora, não vai ser agora que eu vou passar. E esses pensamentos que você não está se dando muita conta, né, deles, eles estão te deixando mais ou menos ansioso, você acha? Você já está nervoso, porque realmente a gente fica nervoso, ansioso diante de uma prova, diante de um desafio, algo novo, né? Mas você acha que pensar não vai dar certo mesmo, eu não consegui passar até agora, não vai ser agora que eu vou passar, né? Eu não dou conta, eu não consigo, né? Eu sou burro, eu não consigo estudar, eu não gravo as coisas, né? Eu não tenho essa capacidade, minha memória é ruim. Você acha que você vai se sentir mais ou menos ansioso? Qual que é o nível de verdade desses pensamentos? De realidade, né? Pode ser que eles tenham um certo nível, né? Pode ser que você não tenha conseguido passar mesmo na prova anterior, mas também pode ser que na prova anterior você não estudou como estudou agora, né? Mas sabe, esses eventos aí, fatos da realidade que não afirmam o seu pensamento, eles vão ser esquecidos no momento, porque a gente fica com a visão bem enviesada, né? Então, claro que esses pensamentos vão te causar mais ansiedade. E você acha que estar mais ansioso no momento da prova aumenta ou diminui a sua probabilidade de passar nessa prova, de fazer uma boa prova, né? De conseguir lembrar daquilo que você estudou? Diminui. Então, muitas dessas nossas profecias aí que as nossas lentes nos dão, elas são autorrealizadoras. Elas vão fazer com que você se comporte para que elas sejam verdade, né? Porque está na sua lente, é assim que você vê o mundo e precisa ser assim, né? Você se vê como uma pessoa burra, incapaz, que não consegue passar na prova. Então você não pode passar, porque se você passar, não faz sentido. Minha lente não está falando isso, né? Então é algo bastante complexo, né? Nós somos bichinhos aí com emoções bem complexas, né? Nós somos seres extremamente complexos, né? Nós somos compostos aí pelo nosso corpo físico, pela nossa alma, pelas nossas vivências, né? Pela nossa história de vida, por aquilo que a gente aprendeu, por aquilo que a gente não aprendeu. Então nós temos uma série de questões aí, que muitas vezes a gente não consegue mensurar tudo isso, né? Mas a realidade é que a gente está sempre interpretando, né? E a gente não se dá conta disso. Isso pode causar bastante sofrimento, certo? Então nós chegamos aqui no momento do nosso exercício, né? Que é um momento aí que eu gosto bastante, porque é um momento que eu deixo com você alguma coisa, né? Alguma ferramenta, né? Para você entender melhor como essas coisas funcionam, para você lidar melhor com essas coisas. Hoje nós falamos das lentes, né? E eu te contei aí que você tá de lente, você tá de óculos aí, mesmo que você não sabia. E seu óculos, ele te dá a capacidade de ler a realidade, mas pode ter momentos que ele te dá uma realidade um pouco distorcida, né? Mais negativa do que o real. Você acaba tomando coisas que o seu pensamento te diz como verdades absolutas, quando não são tão verdade assim. Então, hoje, o nosso exercício é para desenvolver em você, para treinar, para te ajudar aí a dar um passo nesse processo de conhecer aí o que você está pensando, o que você está sentindo, né? Olhar um pouco aí para dentro para ver o que tem aí dentro. Porque às vezes a gente acha que não, só aqui fora que importa. Mas aqui dentro, que te leva para ir fora, né? Para te
te dá aí a leitura do fora, né? Então é importante a gente saber o que tem dentro, até para a gente conhecer a nossa tendência aí de interpretação. Enfim. Então a gente hoje vai treinar uma habilidade que se chama metacognição. O que é isso, Camila? Falando difícil, é a capacidade de você pensar sobre o seu pensamento. Então, é você olhar aí para o seu pensamento e ver o que está passando aí. Olhar para suas sensações corporais e ver o que está passando aí nas suas emoções. Certo? Então, nós vamos fazer esse exercício. Ele é bem parecido com os que a gente já fez, né? E o exercício é assim. Eu vou primeiro te explicar e depois eu vou contar o tempinho para você fazer, tá bem? O exercício é assim. Você vai fechar seus olhos, né? Você vai colocar seus pés no chão, ficar com a coluna ereta, não precisa ficar tenso assim, né? Você fica com a coluna ereta, os pés no chão, as mãos você pode colocar na perna também, descansar, né? Para não ficar tenso e acabar cansando. Ou na mesa, põe as mãos descansadas. E aí você vai respirar. Você já está respirando, né? Mas você vai prestar atenção na sua respiração. Você vai prestar atenção nos sons do ambiente, né? Você vai prestar atenção no contato do seu corpo aí com a cadeira, com a cama, não sei que superfície que você está, mas você vai prestar atenção aí do contato do seu corpo com a cadeira. E aí depois, você vai ficar prestando atenção na sua respiração, né? Você vai prestar atenção na temperatura do ar quando ele entra, quando ele sai, né? Vai ver aí onde está o ar, se está aqui no pulmão. Se você já está mais relaxado, né? E já está jogando o ar lá no diafragma, lembra do nosso último exercício, né? Então, onde está o ar? Você vai ficar prestando atenção nisso, na sua respiração. E notando aí os movimentos do seu pensamento, onde ele está, né? A sua atenção, o foco, precisa estar na respiração. E aí, pode ser que haja momentos que você se distraia, né? Você pode estar lá, e aí você fala, nossa, mas depois daqui eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, aquela conta que eu esqueci de pagar. Isso são distrações. E tá tudo bem se distrair, não tem problema nenhum. A única coisa que você vai precisar fazer quando você notar que você viajou é voltar, falar, opa, verdade, mas calma que agora eu tô aqui no meu exercício. Aí você vai voltar para prestar atenção na sua respiração de novo. Certo? Ficou claro? Então a gente vai fazer um pouquinho, aí no final a gente vai de novo prestar atenção no ambiente onde você tá, e aí a gente vai finalizar, tá? A gente vai fazer bem rapidinho, e aí já pode se preparar aí. Vou colocar um timerzinho aqui. Pode fechar seus olhos. Põe os pés no chão. Só percebe aí que você já estava respirando. Nota os sons aí do ambiente onde você está. A temperatura desse ambiente. Perceba o contato do seu corpo com a superfície. Se é com a cadeira, se é com a cama. Perceba o contato dos seus pés com o chão. E agora põe o seu foco aí na respiração. Nota a temperatura do ar quando ele entra, quando ele sai. Onde está esse ar? E fica aí na respiração, olhando para a sua respiração. Se você se distrair, não tem problema. Se você viajar, tá tudo bem. Só perceba que você se distraiu. Opa, viajei. E volta para sua respiração. Agora presta atenção nos sons aí do ambiente onde você está novamente. Temperatura, se tem algum cheiro aí no ar. Contato do corpo com a cadeira, os pés com o chão. Agora você pode respirar mais profundamente aí umas 2 vezes.
E aí, quando você sentir que já está pronto, você pode abrir seus olhos. E aí, tudo bem? Como foi para você fazer esse exercício? Esse exercício serve para isso que eu disse, né? Para você desenvolver aí essa capacidade de olhar para aquilo que você está pensando, né? De ver as interpretações que você está dando para os eventos aí que estão acontecendo, né? Para as coisas que estão acontecendo, para a sua própria performance, para aquilo que você tem feito ou não tem feito, para a forma como você tem agido. Porque a gente está dando sentido e significado para essas coisas o tempo todo, mas a gente não vê. E aí, quando a gente não vê, a gente acaba sendo refém, a gente não tem escolha. Você nem tá vendo, né? Quando a gente não vê, a gente não tem escolha, o negócio é automático. Mas esse exercício serve para você conseguir vislumbrar, dar uma olhadinha. E aí, quando a gente vê, você fala, não, calma, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, se é dessa forma mesmo que eu quero ler essa situação, será que é isso mesmo? Será que eu tô acreditando nisso que a minha mente está me dizendo? Será que isso é verdade mesmo? Então te dá uma opção. Você começa a conseguir conversar aí com você mesmo para dar leituras e interpretações que sejam mais saudáveis, no sentido de que te tragam mais bem-estar. Não só para você, mas para as pessoas ao seu redor, certo? Interpretações que conectem, interpretações mais compassivas, interpretações que contribuam mais para o seu próprio bem-estar, para o bem-estar das pessoas ao seu redor. E deixa de lado aquelas interpretações que são menos saudáveis, que causam conflitos, que causam dificuldades e que causam sofrimento para você e para aqueles que você ama que estão aí ao seu redor. Tá bem? Bom, eu espero que eu tenha contribuído, mais uma vez aí com você. Espero que tenha sido clara, que a informação que eu trouxe aqui tenha sido clara aí para você. Eu deixo aí minhas informações de contato mais uma vez, meu Instagram, que eu costumava postar alguns conteúdos, agora não mais tanto, mas um dia voltarei. Enfim, se você quiser entrar em contato, ficar em contato comigo lá, vou gostar de te ter por lá. E muito obrigada por ter ficado comigo, por ter me ouvido, até agora. E um beijo.